Olá a todos, boa noite. O tema de nossa aula de hoje é sujeitos do processo. Quando falamos em sujeitos dos processos, falamos em as partes de uma relação processual. E o que são as partes no processo civil? Então, um conhecido autor, Humberto Teodoro Júnior, ele leciona que parte processual no processo civil é toda aquela pessoa que pede ou perante aquela pessoa que se pede algo no processo, que se pede algo a ter uma tutela jurisdicional. Em outras palavras, partes no processo civil é toda aquela pessoa que ajuiza uma ação ou toda aquela pessoa que sofre o ajuizamento de uma ação. É o autor ou o réu de um processo civil. Então, este é o conceito de partes no processo civil. As partes, então, no processo civil é o polo ativo, o autor, né? Ou o polo passivo, o réu no processo civil. Então, este é o conceito de partes no processo civil. Quando falamos em partes, em sujeitos do processo, também devemos estudar a capacidade processual. E quando falamos em capacidade processual, dividimos entre capacidade de ser parte e de capacidade de estar em juízo. A capacidade de ser parte tem capacidade de ser parte, né, quem tem o direito, ou seja, aquele que tem condições de exercer os seus direitos e contrair obrigações. Não significa que ela tem possibilidade de ajuizar a ação, por exemplo, ou sofrer um processo de forma isolada, sem uma representatividade. Então, por exemplo, o menor ele possui capacidade de ser parte em uma ação de alimentos, por exemplo, né? Porque é direcionado o pedido de alimentos, né, pelo menor, que é o detentor do direito ali que está sendo pleiteado. Então, em uma ação, por exemplo, de alimentos, o menor é a parte ativa, ou seja, quem requer os alimentos, para ser pago pelo réu, que é quem deve prestar ali, quem deve pagar os alimentos. Então, não necessariamente, né, o menor, apesar de ter capacidade de ser parte, ele não tem capacidade de estar em juízo, porque ele não pode exercer sozinho este direito processual. Para o menor ajuizar uma ação de alimentos, ele precisa de uma representatividade, ele não tem capacidade de estar em juízo. Ele é parte porque ele é a parte que vai ser beneficiada com o resultado útil daquele processo. Mas ele não tem capacidade de estar em juízo porque ele não tem ali a capacidade civil de estar ali exercendo sozinho o seu direito processual. Estudamos capacidade civil em direito civil. A regra é a mesma, né? Tem a capacidade civil e quem não detém desta capacidade civil. Então, para ser parte, o menor ele tem capacidade processual, mas ele não tem capacidade processual de estar em juízo, de figurar sozinho, de forma isolada, em um processo civil. O menor numa ação de alimentos não é ele que vai até a audiência, por exemplo, né, que vai ali contratar o advogado para ajuizar a ação de alimentos, e sim de quem detém ali a guarda da criança, né, do menor, e contra quem que vai ser pedido ali os alimentos. A mãe, o pai, o avô, a avó, dependendo ali da situação. Capacidade de estar em juízo, diferentemente de capacidade de ser parte, né, ela está atrelada à capacidade de fato, ou seja, depende da possibilidade de exercer o seu direito de forma sozinha, é aquilo que eu falei. Então, a capacidade de estar em juízo, ela representa a capacidade da pessoa exercer o seu direito processual sozinho, por si só, sem a necessidade de estar representado por alguém dentro do processo. Aí, na audiência, por exemplo, a própria parte vai, se ela detém de capacidade de estar em juízo,
a própria parte ela vai ali comparecer na audiência e decidir tudo ali do processo na qual seja para ele necessário. Por exemplo, numa audiência, a pessoa que detém capacidade de estar em juízo, ele pode decidir ali sozinho, né? Se o acordo oferecido pela outra parte é bom, né? Se não é, né? Ele tem a possibilidade de decidir juntamente ali com o seu advogado qual que é a melhor estratégia, mas a pessoa que não tem capacidade de estar em juízo, não. Né? Ela é representada por uma outra pessoa. O pai, a mãe, o tio, tia, um tutor, um curador, dependendo aí da situação. Né? Então, utilizando o mesmo exemplo da capacidade de ser parte, que falamos agora há pouco, né? O menor, ele possui capacidade de ser parte, mas ele não possui capacidade de estar em juízo. Né? Ele só pode exercer o seu direito quando atingir a sua maioridade. Então, nessa situação, o menor ele é representado, né? Ele não exerce o seu direito de forma sozinha. Agora, se eu completei 18 anos, né, e quero ajuizar uma ação sem problemas algum, porque eu tenho capacidade civil e também tenho capacidade de estar em juízo. Então, a capacidade civil é a mesma capacidade de estar em juízo. Lembrando que hoje, para termos capacidade civil, temos que respeitar a regra do Código Civil, que é quando se completa a maioridade civil. Completada a maioridade civil, eu tenho capacidade civil e, consequentemente, eu tenho capacidade processual de estar em juízo. Então, a capacidade de ser parte é aquela capacidade que a pessoa tem de exercer o seu direito, mas não necessariamente ela pode exercer o seu direito de forma sozinha, de forma isolada, por si só. Porque, dependendo da capacidade civil da pessoa, se ela não detém de plena capacidade civil, ela pode até ter a capacidade de ser parte, mas ela não detém capacidade de estar em juízo. Lembrem sempre que a capacidade de estar em juízo, ela detém, para ter capacidade de estar em juízo, eu preciso ter capacidade civil, plena capacidade civil. Para eu ter capacidade de ser parte, basta eu ter a personalidade civil. Lembram do semestre passado a diferença entre personalidade civil e capacidade civil? A personalidade civil se dá com o nascimento com vida. A partir do momento que a pessoa nasce com vida, e a vida no direito civil se dá a prova da vida se dá com a respiração, a partir desse momento eu tenho ali personalidade civil. E se eu tenho personalidade civil, posso exercer os meus direitos, inclusive os direitos processuais. Mas não necessariamente quem detém de personalidade e não detém de capacidade, ela detém a possibilidade de ajuizar uma ação, mas ela não tem capacidade de ajuizar essa ação de forma sozinha, de forma isolada. Essa é a diferença entre a capacidade processual, que se divide entre capacidade de ser parte e capacidade de estar em juízo. O último tema da nossa aula de hoje é os deveres das partes. Todas as partes processuais, seja o autor, o polo ativo, ou o réu, o polo passivo, detêm de deveres, possuem deveres que devem ser preenchidos e esses deveres estão previstos no artigo 77 do Código de Processo Civil, o artigo 14 do Código de Processo Civil, revogado de 1973. Atualmente, os deveres das partes estão previstos no artigo 77 do Código de Processo Civil. E aqui temos quais são os deveres das partes. Primeiro, todas as partes devem expor os fatos do processo, devem expor aquela todo aquele conflito de interesse pela verdade, nunca omitindo, nunca alterando a verdade dos fatos. Né? Então, a verdade tem que ser ali exposta, não pode mentir, não pode utilizar o processo para um objetivo ilegal. Assim também, tanto o autor quanto o réu deve expor e deve conduzir o processo sempre com os princípios de lealdade e boa-fé. Além disso,
não podem nem autor e nem réu, nem polo ativo e nem polo passivo, alegar no processo, seja na petição inicial, seja em uma defesa, né, qualquer pedido que não tenha um fundamento jurídico. Não posso pedir algo que não há uma previsão legal, né, que não há um fundamento jurídico para aquilo. Né. A outra obrigação que tem as partes era não realizar, não produzir provas, como prova documental, prova testemunhal, prova pericial, que não seja necessário ao resultado útil daquele processo. Então, as partes têm o dever, né, de não praticar provas, né, e não praticar atos que sejam inúteis. Eu vou, por exemplo, requerer ao juiz a realização de uma audiência de conciliação. E aí eu chego na audiência de conciliação e o juiz pergunta: qual que é a proposta de acordo? E aí a parte que solicitou a audiência de conciliação responde: não, eu não tenho proposta de acordo porque eu não quero fazer acordo. Ora, por que foi pedido a audiência de conciliação se não há proposta de acordo? Então, é desnecessário este ato processual. E este ato processual, feito pela parte, ela violou o artigo 77 do Código de Processo Civil, que fala que a parte tem o dever de não praticar atos inúteis ou desnecessários. Não, se o objetivo não era realizar acordo, para que foi pedido ali a audiência de conciliação? Não havia necessidade. E também as partes devem sempre cumprir com exatidão as determinações do juiz. Todas as decisões judiciais estão ali para serem cumpridas. Né? Toda parte ela deve sempre cooperar com o processo, né? Não utilizar de meios ilegais para atrasar o processo. Né? Então, não se pode, por exemplo, né, a parte deixar de cumprir uma decisão judicial e essa decisão judicial acabar prejudicando o processo e o andamento do processo. O processo tem que ter ali, a parte tem que ganhar ali, tanto o autor ou o réu tem que ganhar pelas provas que foram produzidas, pelos argumentos produzidos. Não utilizando de subterfúgios ou utilizando de expedientes que ferem a boa-fé, que ferem a ética, que ferem a honestidade, a lealdade processual. Então, as partes devem sempre utilizar o processo por meios legais, né? Sempre com meios ali éticos, com meios probos. Né? Uma outra situação também que é importante vocês entenderem que as partes estão proibidas de utilizarem expressões injuriosas. Né? Os advogados podem utilizar ali xingamentos ou ofensas, né, nas petições do processo. E se isso acontecer, o juiz pode determinar que seja omitido, né, com uma tarja, né, ou que seja riscado estas palavras ofensivas direcionadas aos advogados, às partes, né, ou a qualquer familiar das partes. Então não se pode utilizar expressões ali de injúria, né, de xingamentos, de ofensas, tanto do autor para com o réu, tanto quando o réu para com o autor, inclusive também aos seus respectivos advogados. Se isso acontecer, conforme prevê o artigo 78 do Código de Processo Civil, pode o juiz determinar que seja ali riscada essas expressões, ou seja, que sejam anuladas essas expressões injuriosas, essas expressões mal educadas. Né? E o juiz pode até aplicar uma multa também por conta dessas expressões injuriosas. Então, isso é o que prevê o artigo 78 do Código de Processo Civil. Né? Então, essas são alguns dos deveres das partes, né? Que estão previstas no artigo 77 e também no artigo 78 do Código de Processo Civil, né? Estão aqui sintetizadas na apostila, que são essas que a gente falou agora, e também a questão das expressões injuriosas feitas pelos advogados, direcionados às partes ou aos seus próprios advogados. Então, com isso, encerramos a aula de hoje. Vimos na aula de hoje o conceito de partes no processo civil,
vimos a diferença de capacidade processual, da capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo. Sempre lembrem, a capacidade de ser parte se relaciona com a personalidade jurídica. E a capacidade de estar em juízo se relaciona com a capacidade civil. Vimos também os deveres das partes, estão previstos no artigo 77 e 78 do Código de Processo Civil. Com isso, então, encerramos a aula de hoje. Na aula que vem, vamos começar com litisconsórcio. Gostaria de pedir a todos sempre que assistam às aulas, respondam aos questionamentos feitos no Microsoft Teams e também estou sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos. Bons estudos a todos e até uma próxima oportunidade.